Hoje é dia 12 de abril de 2020 e o tema do Vem e Segue-me é sobre a Páscoa. A festa da Páscoa é uma festa anual que foi instituída para ajudar os filhos de Israel a se lembrarem da época em que o anjo destruidor passou por suas casas e os libertou dos egípcios. Os cordeiros sem mancha, cujo sangue foi usado como sinal para salvar Israel na antiguidade, são um símbolo de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, cujo sacrifício redimiu toda a humanidade. Então, naquela época, os israelitas eram escravos dos egípcios, e o Senhor enviou algumas pragas para que os egípcios libertassem o povo. A última praga era chamada morte dos primogênitos. Eles só atacariam a casa dos egípcios, preservando os primogênitos dos israelitas. O anjo destruidor passaria pelos lares israelitas. Por quê? Porque eles estariam sinalizados. E o símbolo é a aspersão do sangue do cordeiro ou na ombreira da porta. Aí o anjo passaria por essa porta sinalizada e não adentraria os lares dos israelitas. Eles seriam protegidos. E somente os primogênitos egípcios que seriam destruídos. Esse simbolismo da Páscoa, que era uma festa anual, é bem rico, né? Esse cordeiro deveria ser assado no fogo e não poderia ser cozido para que a carne não desfiasse. O cordeiro também deveria ser sem mácula ou defeito. Não poderia ter o seu osso quebrado, nenhum osso deveria ser quebrado. O cordeiro sem mácula representa o Cristo, né, sem pecado, que deveria ser sacrificado por nós no futuro. A aspersão do sangue nas ombreiras das portas significa expiação no jardim do Getsemane e o sangue que ele derramaria na crucificação, perfurado por lanças. Também significa que os justos, né, assim como os filhos de Israel foram salvos na época, podem ser salvos pelo sangue do Cordeiro, através da expiação. Podem lavar o seu pecado no sangue do Cordeiro, todas as pessoas que assim o quiserem. Não se deveriam quebrar os ossos do cordeiro, e ele não deveria ser cozido. Representa que no futuro, quando Cristo fosse ressuscitado, apesar dos dois ladrões que o acompanhavam na cruz tiveram, né, suas pernas quebradas, nenhum osso do Salvador seria quebrado. Nenhum estrangeiro deveria comer do sacrifício, do cordeiro sacrificial. Representa que as bênçãos do Evangelho da salvação são reservadas somente para aqueles que se filiam à Igreja de Cristo. A morte dos primogênitos do Egito e a salvação dos primogênitos de Israel. Isso representa os que serão destruídos por não acreditarem em Jesus Cristo e os que serão preservados por acreditarem em Jesus Cristo, por ocasião da segunda vinda. Dias Santos. No primeiro e sétimo dia da festa dos pães asmos, não se deveria trabalhar. Apenas faria-se então o trabalho espiritual, exortações, preces, preparação do alimento, como cumprimento do dia do Senhor pela fé. Hoje, onde nós nos reunimos no dia do Senhor, em reuniões por todo o mundo, partilhando do sacramento. Hoje, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Então, tudo isso está no manual do Instituto, né? Você tem a referência aí. Como nós obtemos libertação física através de Jesus Cristo? Assim como aconteceu depois da última praga do Egito, das matanças dos primogênitos, Jesus libertou o povo de Israel abrindo o Mar Vermelho, para que escapassem dos exércitos do Faraó. Assim também ele liberta toda a humanidade da morte e do pecado. O Vem e Segue-me ele dá três escrituras para falar sobre a ressurreição. E a escritura segundo o Nef, capítulo 9, versículos 7 a 15, tem como palavra-chave a libertação, né? E ela vem através da ressurreição. E nessa escritura ele fala muito sobre a nossa fuga do horrível monstro, né, que é Lúcifer, a nossa libertação da morte física e espiritual, a imortalidade que será proporcionada com a ressurreição e o perfeito conhecimento que nós teremos
de todas as nossas dos nossos atos, né, as nossas falhas, as coisas boas que fizemos e também de tudo que nós passamos, né, na nossa existência. E isso nos preparará para o julgamento. A próxima escritura de Alma, capítulo 11, versículo 41 a 45, tem como palavra-chave a restauração através da ressurreição. Então, através da ressurreição, nós teremos um corpo perfeito, sem corrupção, né? E essa restauração do conhecimento e da culpa, ou do alívio que nós teremos. Sendo que a ressurreição é universal, então todos serão ressuscitados, né? Então todas as pessoas ganharão esse presente de Jesus Cristo. Doutrina e Convênios tem um lembrete aí, tá, referência, que fala que o espírito e elemento inseparavelmente ligados recebem a plenitude da alegria. Quando separados não pode o homem receber a plenitude da alegria. Então é necessária a ressurreição para que o plano de Deus ocorra entre os homens. Isso é primordial. Como Jesus Cristo expia os pecados da humanidade, então vem e segue-me e lista também 3 escrituras que a gente vai destacar aí. A primeira, Mosias, né, que fala que ele suportaria tentações, dores, cansaços, fome, maiores do que o homem comum pode suportar, e que sairia sangue de cada um de seus poros, tão grande a angústia e a iniquidade e a abominação do seu povo. Então Jesus Cristo sofreria tudo isso. E em Alma, ele continua falando o seguinte, que Cristo continua sofrendo dores, aflições de toda espécie, tomará sobre si as dores e enfermidades do povo, para soltar as ligaduras da morte que prende o seu povo, tomar as enfermidades e, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com as suas enfermidades. Então ele padece segundo a carne, para tomar sobre si os pecados do povo, para pagar as transgressões, de acordo com o seu poder de libertação. Então, resumidamente, essas escrituras falam o quê? Que ele sofre, né, além da nossa compreensão, para que depois ele proporcione a salvação, né, das nossas transgressões. Como a expiação traz o maior milagre do mundo? O maior milagre do mundo é quando Jesus muda a vida das pessoas através da conversão. O que é a conversão? A conversão é uma mudança de coração, não é uma mudança de comportamento. É uma mudança de coração, uma mudança de natureza. Nós temos aí alguns exemplos nas Escrituras sobre conversão. Nós temos, por exemplo, eu acho que é o exemplo mais famoso, que é a conversão de Alma, o filho, né, ao ver um anjo de Deus. Tem aí a referência. E a angústia, a amargura e o tormento que ele sofria deram ao lugar, né, a luz, alívio e felicidade. Depois que ele se converteu, a sua alma foi redimida do pecado, né? Ele se tornou uma nova criatura, ou seja, ele não tinha mais vontade de perseguir a igreja como ele perseguia. E de perseguidor, ele tornou-se perseguido em nome de Jesus Cristo. Ele passou a pregar o evangelho e ele mesmo começou a ter perseguições das outras pessoas. Um outro exemplo bem famoso de conversão é a conversão de Paulo, que está em Atos. Após uma visão de Jesus Cristo, e Paulo se converte ao evangelho porque, segundo o Senhor, ele era um vaso escolhido para ser um ministro, né? E ele deveria padecer muitas perseguições em nome de Jesus Cristo. Então o Senhor o escolheu para que ele mudasse de vida e não perseguisse mais os cristãos, mas que ele fosse um cristão e que ele levaria o evangelho a todas as pessoas, né, para que elas se convertessem também. Então aqui a gente vê uma mudança de 180 graus na vida da pessoa. Antes, ele tem uma vida mundana, sem Jesus Cristo. Mas depois da conversão, ele se torna uma nova criatura. Ele vai fazer novas coisas e ele vai cumprir os mandamentos de Deus, porque vai estar gravado no coração dele. Ele não vai ter mais vontade de fazer o pecado.
Esse é o maior milagre do mundo. É o milagre da conversão, que é proporcionado através do poder da expiação de Jesus Cristo. E o que é mais assombroso é que a gente tem, principalmente no livro de Mórmon, o relato da conversão coletiva do povo. Pelo menos duas vezes, né? Eu separei duas ocasiões aqui, que é a conversão do povo do rei Mosia. Então, Mosias, né, capítulo 5, versículo 2, ele diz o seguinte: Sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste, e também sabemos que são certas e verdadeiras, por causa do Espírito do Senhor Onipotente que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Então, essas são as palavras do povo, do rei Mosia, em resposta ao discurso que ele deu. Então, aí nós vemos que o povo converteu-se de maneira coletiva. Isso deve ter sido uma coisa diferente, né? Imagina muitas pessoas tendo o mesmo sentimento ao mesmo tempo, por causa do Espírito do Senhor, pela influência do Espírito do Senhor, devido à palavra de Deus que havia sido pregada. Então, essa mudança foi coletiva e transformou o coração daquelas pessoas, de modo que elas não tinham mais vontade de viver como carnal, mas de viver de uma forma espiritual, de fazer o bem continuamente. Vejam que não é uma mudança de comportamento, mas é uma mudança de natureza, ou seja, a pessoa não tem mais a vontade de fazer aquelas velhas coisas, aqueles velhos pecados, de cometer aquelas velhas faltas que ele cometia antes. Por quê? Porque ele foi renovado. Ele é uma nova criatura. E para mim, a maior e a melhor e a mais bonita conversão foi a conversão dos antinefileitas. Eles eram lamanitas e eles foram convertidos por Amon e seus irmãos. A conversão dos lamanitas que preferiam dar a vida se sacrificando ao guerrear contra os lamanitas. E ao se juntar ao resto da igreja se distinguiam pelo seu zelo, porque eram perfeitamente honestos e justos em todas as coisas. Então, esses lamanitas que receberam o evangelho, eram membros novos, portanto, eles receberam a conversão, para que eles mudassem a sua vida. E a conversão, a mudança foi tão acentuada na sua vida que eles se sacrificaram. Eles não quiseram mais lutar contra os lamanitas. Porque depois que os lamanitas vieram para guerrear contra eles, eles simplesmente enterraram suas armas, como relata as escrituras, e se sacrificaram, né, para que não precisassem guerrear mais. E depois que eles passaram por isso e o restante deles, né, se juntaram à igreja, eles se distinguiam por seu zelo, porque eram perfeitamente honestos e justos em todas as coisas. Então, aqui diz que eles se distinguiam pelo seu zelo, ou seja, eles eram melhores do que aqueles membros da igreja que já existiam antes. Distinguiam, por quê? Porque eles tinham se convertido de uma maneira muito melhor, muito maior, de maneira muito mais efetiva do que os membros da igreja que existiam, né, que estavam em Zaraema, e do que os nefitas, no caso. Então nós vemos aí que a conversão ela é total, mas o nível da conversão ela tem que ser mantido de maneira muito árdua. Ou seja, se você relaxa, você se converteu, mas depois você relaxa e você dá lugar ao pecado, a sua conversão ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, nós temos que aumentar o nosso testemunho, deixar ele no nível perfeito, né? Assim como nós nos convertemos. Porque assim a gente vai se tornar como os antinefileitas. A gente não vai ser um meio convertido, mas vai ser um totalmente convertido. Então, tudo isso é o poder de Jesus Cristo na nossa vida, que nos traz salvação da morte física e da morte espiritual, a salvação efetiva. E a Páscoa é um dos mais profundos simbolismos a respeito de Jesus Cristo. Nós vemos hoje no mundo muitas pessoas
que passam a Páscoa somente comendo chocolate e nem têm uma compreensão do seu real significado. Que nós possamos, através das Escrituras, abraçar o real significado da Páscoa, que é o cordeiro que é assado por inteiro, sacrificando por nós para nos dar salvação e efetiva exaltação. Sei que Jesus Cristo vive, que Ele é o cabeça da igreja, que o livro de Mórmon é verdadeiro e que Ele trouxe a expiação perfeita para o plano de salvação. Ele restaurou a sua igreja, hoje nós temos um profeta e 12 apóstolos, todas as ordenanças no templo, para um dia voltar à sua presença. Basta que nós cumpramos com seus mandamentos, e assim nós podemos voltar a viver com Ele e ter vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém.